Vamos chamar a Rô, que é a nossa palestrante de hoje. Boa noite a todos. Nossa saudação fraterna e os nossos votos de muita paz. Nós vamos falar hoje sobre um tema que particularmente nós achamos urgente, que é falar sobre a família. E as nossas reflexões se darão em torno da família, da educação e da evolução, né? E como isso ocorre. Então, o benfeitor Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele vai dizer que a família é o primeiro lugar onde o ser vai exercitar a sua condição social, ou seja, ele vai vivenciar o processo da sociabilidade. E dentro do processo social, esse indivíduo, ele já vai exercitar algumas situações como abrir mão, dar de si, e de certa maneira isso já é um exercício para que nós possamos vencer um pouco do nosso egoísmo. Então esse ser, ou seja, todos nós já passamos por um seio familiar. Muitos de nós vão ainda formar essa família e dar espaço para que outros seres venham a agrupar-se conosco. Então o benfeitor deixa isso muito claro, é o nosso primeiro exercício. E se é o primeiro, com certeza, ele é o mais importante. E o benfeitor finaliza. É nela também que se processa o desenvolvimento da nossa área afetiva. É exatamente dentro da família que nós vamos dar esses primeiros passos no que diz respeito ao exercício do afeto, porque ninguém nasce sabendo dar carinho. Isso é uma coisa que nós já estamos exercitando há milênios, porque se nós pensamos num breve instante, num ser primitivo, num ser primato, e o qual nós já estagiamos por essas épocas, esses seres eram seres muito brutais, mas já com algum pendor ao afeto, com algum pendor ao cuidado. Porque é normal a gente ver nesse reino animal hoje que as fêmeas, elas acabam protegendo muito a sua prole, elas cuidam dessa prole até o momento em que esses filhotes conseguem dar conta da sua vida. E muitas vezes nós não vemos isso acontecer no nosso reino hominal, né? O animal racional muitas vezes tutela os seus filhos a vida inteira, não consegue soltar. E acham muitas vezes que isso é bom, né? Manter uma relação de dependência. Então, vão se trabalhando, portanto, na família esses laços afetivos. Vai se trabalhando também os primeiros valores morais, eles são exercitados dentro da família. E não só através da oralidade, ou seja, um pai e uma mãe, não basta um pai e uma mãe falar que isso ou aquilo é bom se ele não exemplifica. Isso não vai ter efeito nenhum, só falar. Por isso que Jesus, ele fala, e mais para frente Pedro toma a sua fala onde ele diz, né, que é o exemplo que arrasta. Que a palavra, ela tem um gradiente de influência, mas o que realmente toca as pessoas, o que toca aqueles que ombreiam o nosso caminho, é o nosso exemplo. O benfeitor finaliza a sua reflexão na nossa introdução dizendo que essas famílias que se agrupam, nós que nos agrupamos nesses núcleos, que já passamos pela tutela dos nossos pais, que viemos dessa árvore genealógica e que formamos outro, ou vamos formar, ele diz que essas famílias, elas são o reflexo das famílias espirituais. E às vezes a gente questiona, né? Esse pai e essa mãe, por que eu não mereço um pai melhor, né? Por que eu não mereci uma mãe melhor, um irmão melhor? Ou muitas vezes os pais falam, por que eu não mereci um filho melhor? São reflexos. Porque nós já fizemos essa programação no plano espiritual. Já houve um acordo, vamos dizer que na grande maioria dos casos, para que essas famílias se arranjassem novamente. E geralmente nós vamos encontrar no nosso seio familiar os nossos grandes desafios. Não é fora do lar, é dentro. E isso tem uma razão muito lógica, segundo o benfeitor. A gente vem para exercitar valores que em outras épocas nós não fomos
capazes de exercitar. Como aceitar alguém familiar, por exemplo, que não pensa como eu, que não sente como eu, que não tem os mesmos valores. Porque em se aplicando a doutrina dos espíritos, ou a doutrina espírita, a doutrina primeiro é, para quem é mesmo a doutrina espírita? Para quem é a doutrina espírita? Para mim. Para mim? Alguém tem alguma dúvida? Então, quando a gente escuta uma palestra, por exemplo, desse teor, a gente pensa, por que minha mãe não está aqui, por que meu irmão? Porque não é para ele estar aqui, é para eu estar aqui. Primeiro eu e depois, logicamente, vocês. É nessa hierarquia mesmo. E quem prepara e quem fala a palestra tem que colocar isso muito mais em prática. E aquele que está aqui na condição do ouvinte, é exatamente você que tem que estar aqui. Não é o seu outro parente, porque essas reflexões primeiras, elas me pertencem, elas são para mim. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, a espiritualidade vai falar daquilo que seria a missão mais importante que nós temos em relação à nossa parentela. É a mais importante. Eu vou ler textualmente para não ficar margem à dúvida. O Espírito começa dizendo, ó Espíritos, né? Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço. Então muitas vezes a gente se equivoca, a gente acha que aquela alma também é uma fabricação nossa, e não é. Nós fornecemos o material genético. Essa combinação desse pai e dessa mãe vai fornecer o material genético, a matéria apropriada para esse espírito dar cumprimento às suas tarefas nessa terra. Nenhum de nós tem um corpo diferente daquilo que foi programado. Então nós temos exatamente aquilo que nós precisamos. Exatamente. Sem tirar nem pôr. Na medida. E por mais que a gente questione e não goste, foi isso que você pediu. Implorou muitas vezes. Reclamou. Necessitou a Deus, dizendo, eu preciso estar nessa condição, nesse corpo, com cabelo, sem cabelo, loiro, preto, branco, baixinho, gordinho, magrinho, perna torta, dente para fora. É isso que nós escolhemos. Porque isso tem um sentido para a nossa vivência. Porque às vezes esse corpo que nos fornece a experiência da reencarnação, esse corpo não é exatamente compatível muitas vezes com a vaidade. Uma pessoa muito vaidosa vem num corpo um pouco mais cheio de fealdade, como diria uma irmã no livro Nosso Lar. Que ela era um espírito muito belo, mas quando ela programou a sua reencarnação, ela falou ao mentor, não, eu não posso nascer assim tão bonita, eu tenho que nascer com um nível de fealdade e com a perna manca, senão eu corro o risco de não cumprir a minha vida, como ela deve ser. Então vejam, como nós escolhemos algumas coisas e nós esquecemos. Então, essa alma que reencarna vem do espaço para progredir. Aí a espiritualidade diz, inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Qual é a nossa missão mais importante? Escutaram? Então qual é? Aproximar-se de Deus. Essa é a missão mais importante. Está aqui no Evangelho, tá? Não sou eu que estou dizendo. Segue. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis. Quando Jesus ele narra as bem-aventuranças, ele está fazendo para nós um pacto, ele está prometendo algo, certo? Está fazendo uma promessa quando ele fala as bem-aventuranças. Então ele fala, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão... Porque vejam só, tem sentido a gente viver aflição por nada, de graça? Não tem, né? Não tem. Mas só tem sentido desde que eu compreendo o mecanismo que me faz sofrer. E tem mais sentido ainda quando eu passo pela dificuldade, sabendo que eu vou receber o quê? Consolo. Porque ninguém está sozinho no caminho. Porque se nós sofremos a aflição, Jesus diz, vós sereis consolados. Se você for manso, você vai herdar a terra. Olha as bem-aventuranças. É uma promessa que Jesus nos faz. E todas as promessas feitas pelo Mestre são cumpridas. Então os Espíritos dizem, tal a missão que vos está confiada
e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Ok, pode ter pessoas aqui que não sejam pais ainda, mas são filhos. E na condição de filho também, quando a gente vai alcançando a autonomia na nossa existência, o que mais pulsa dentro de nós realmente é esse reencontro com Deus. Primeiro dentro de nós mesmos. Porque esse vazio que muitas vezes nós sentimos e que às vezes, e muitas vezes nós queremos compensar ou encher esse vazio com comida. A gente fala que é ansiedade, a gente vai dando uns nomes assim bem interessantes para as coisas, né? A gente quer preencher o vazio com comida, quer preencher o vazio com alguém, quer preencher o vazio com uma compra, com um carro, com bolsa. A mulher é especialista nisso. Bolsa, sapato, uma joia. Mas o vazio continua. Porque esse vazio ele não é preenchido. Na verdade, esse vazio ele compreende uma plenitude divina. E que às vezes falta nós recebermos durante a nossa infância esses valores que vão dando direção. Por quê? Se o pai e a mãe, porque já começa um sujeito e outro sujeito se unindo. Então não sou mais eu, sou nós. E quando entra essa terceira pessoa, nós, já muda a relação. Eu já vou abrir mão de alguma coisa para ombrear o caminho com outra pessoa, certo? A gente já começa. A gente já começa uma série de negociações para que essa relação caminhe. Porque se um dos dois não abre mão ou não cede um pouquinho, essa relação se rompe. A gente vive um momento muito descartável. Muito fácil. Porque Jesus fala das tentações. Ele fala, inclusive, na prece, que é para nós nos livrarmos das... Livra-nos das... E aonde que estão as tentações? No mundo? Não. Estão dentro de nós. As nossas fraquezas estão dentro de nós. Então, se algo nos atrai muito, é muito sedutor aos nossos olhos, prestemos atenção. Porque são as próprias armadilhas que nós mesmos colocamos no caminho. E é para isso que nós estamos aqui, para vencer as nossas fraquezas. Então, esses dois se juntam e a partir dali vem outros seres, outras almas a habitar esse mesmo espaço, que muitas vezes vão exigir de nós muitos esforços. Mas é por acaso? A família é o arranjo mais perfeito de almas que se perderam muito. André Luiz diz no livro Sinal Verde, ele diz o seguinte: se nós tratássemos as pessoas estranhas, porque geralmente a gente trata as pessoas estranhas fora da família com muita gentileza, educação, né? E em casa a gente faz a mesma coisa? Não faz, olha que coisa incrível. E ele diz, se nós nos tratássemos dentro de casa como nós tratamos as pessoas da rua, esse planeta já teria evoluído muito. Então nós esquecemos as gentilezas. Quer dizer, por favor, você pode fazer isso para mim? Você pode fechar a porta? Pode alcançar esse prato? Muito obrigado. Me desculpe. Que bonita que você está hoje. Porque vai virando uma coisa rotineira. E nós permitimos que essa rotina se instale nas nossas vidas e roube essa mágica que é a vida. Porque viver é uma bênção. Viver é algo maravilhoso que deve ser honrado todo dia dentro de casa. Todo dia. Então nós encontramos muitas vezes essas pessoas difíceis. Mas nós também não somos foxichê. Nós também temos o nosso lado difícil. E esse agrupamento familiar muitas vezes parece um grupo de porco espinho, né? Vivendo juntos, né? Quem mais se espeta. E a história dos porcos espinhos que sobreviveram à grande nevasca é exatamente que eles conseguiram achar um ponto de equilíbrio onde eles permaneceram juntos, sem se espetar, mas se aquecendo. Então, se nós não espetarmos o outro, nós sabemos bem o que é isso, não é? A gente consegue pelo menos conviver. A irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo,
quando ela vai falar sobre a caridade material e espiritual, ela diz que nós primeiro aprendemos a nos suportar. Na hora que eu li isso, eu fiquei chocada. Lendo e relendo o Evangelho tantas vezes, o dia que eu realmente li, eu falei assim, suportar, aí no final ela diz, para que um dia a gente aprenda a se amar. Porque se suportar significa suportar o outro do jeito que ele é e não falar nada. A gente se suporta? Muito pouco. Então essa família vai se ajustando ao longo do tempo, ou vai se desajustando. E os Espíritos dizem que a missão é trazer Deus para dentro dessa casa. É trazer Deus primeiro para a casa que sou eu, não a casinha. Porque muitas vezes nós estamos com Deus fora da nossa casinha. E a gente tem que trazer Deus de novo para dentro. E como que a gente traz Deus para dentro? Lembrando das leis divinas, das leis naturais, daquelas às quais todos nós não estamos isentos, nós somos submetidos a essas leis constantemente, porque elas têm a função de nos burilar. Aí entra a paciência, entra a calma, entra um pouquinho de respiração para não falar nada no momento em que está irritado. Porque no momento da cólera não é o momento de discutir a relação, seja lá com quem for. É só quando nós estamos tranquilos que a gente vai ter bom senso e claridade mental para argumentar sem ferir o outro. Porque não é o que o outro faz para mim, é como eu me sinto em relação ao que o outro fez para mim, que é diferente. Quando você faz isso comigo, eu me sinto assim. Eu me sinto triste quando você tem essa atitude, é diferente essa comunicação. Porque a gente vai começar o diálogo a partir daquilo que eu sinto. E isso toca muito mais o outro. E quando esses pequenos vão chegando para nós, e não só na condição dos filhos, mas qualquer criança que convive conosco, já é possível detectar nessa infância os pendores, o excesso de vaidade, o excesso de egoísmo, o excesso de orgulho. E é esse homem e mulher adulto, esse pai e essa mãe, ou esse parente responsável, em detectando isso, já vai aplicando a corrigenda. Mas essa corrigenda, ela vai ter efeito desde que eu faça. Não adianta eu falar que o Evangelho é bom, que é bom encontrar Deus, se eu não tenho isso na minha prática. E nós podemos elucidar essa fala com o caso de uma amiga nossa, espírita realmente, não espírita da boca para fora, espírita de coração, que faz o Evangelho no lar, trabalhadora do movimento, sempre orientando as crianças dentro da evangelização. E uma dos seus filhos vai com uma amiga, essa história ela nos contou, vai com uma amiga, as duas meninas, vão até uma venda perto do colégio antes de iniciar a aula. Foram comprar umas balinhas, umas guloseimas, a filha da minha amiga que é espírita. E quando ela sai da vendinha, vê que tem um troco a mais. E ela fala para a amiga que o troco está a mais. Eu falei, eu vou lá devolver, ela disse. E a amiga disse, sua tola, por que você não ficou com esse troco para você? Porque não é isso que a gente faz em casa. Não é isso que a minha mãe me ensinou. Olha a diferença entre duas crianças. A gente pensa que a criança é pura, né? Nós não sabemos quem nós estamos recebendo no nosso lar. E muitos dos nossos pais nem sequer faziam ideia de quem nós somos, do tipo de característica que nós trazemos. E às vezes a gente vê pais desavisados já estimulando numa criança tão pequena determinados hábitos que vão exaltar sua sexualidade antes do tempo. E é isso que a gente vê tão precocemente hoje. Horrível, uma cena horrível. Esses tempos me chega uma nota da revista Vogue com fotos de meninas de 8 a 10 anos de idade, fotos sensuais. Onde é que a gente está indo? Mas isso já começa numa mãe, muitas vezes, que põe uma mini saia numa criança de 5 anos. E um salto alto, batom vermelho, acha que isso é bonito. Se perdeu a leveza, a singeleza da infância. E tem se perdido, é algo para a gente atentar o nosso olhar. O tipo de programa que entra dentro da nossa casa, e isso não é um moralismo, são questões para a gente refletir e fazer escolhas. Não tem problema meu filho adolescente tomar um gole de vinho, nós não sabemos se ele foi um alcoólatra na vida passada.
Nós não sabemos se aquela menina foi uma sexólatra na vida passada. Vejam que cuidados que a gente tem que ter. Não chegar ao ponto de ser um neurótico, não é isso. Mas observar. Jesus diz, aqueles que têm olhos de ver, enxergam muito mais além da aparência. Muito mais. Então essa menina que não teve essa referência equilibrada dentro do seu lar, que ficaria tranquilamente com o troco, e depois nós reclamamos dos políticos que nós temos, porque não tem diferença ficar com 10 centavos e roubar $1 milhão da merenda escolar. Tem alguma diferença? É só na quantidade, mas o ato é o mesmo. Eu estou me apossando de algo que não me pertence. Então quem tira 10, no futuro vai tirar 1 milhão. Mas com certeza, aquela atitude da menina que foi devolver o dinheiro causou um impacto nessa outra. Porque houve um exemplo. E isso marcou. E com certeza, em alguma etapa dessa outra criança, isso vai ter um impacto. Como nas nossas vidas, pessoas que caminharam ao nosso lado, tiveram uma atitude que nos impactou, nós vamos lembrar para sempre. É ou não é? Sim. Porque o exemplo é que nos toca. E esse ano, nós tivemos uma grande, eu diria, oportunidade. Eu tive com um educador na Argentina, que ele foi convidado a ser ministro da Educação na Argentina, mas não aceitou porque ele vive a docência por vocação. 86 anos como educador, como docente, como pedagogo. E ele nos narra uma história, no começo da sua ação pedagógica, ou seja, do seu messianato como professor, que ele foi para a Patagônia Argentina, vocês imaginam? Lá no sul, um lugar deserto. Foi para uma escola onde ninguém conseguia dar aula. O máximo que ficava era 3 meses. Ele tem essas histórias narradas nos seus livros. Porque ele é uma referência na educação nesse país, na Argentina, assim como o Freire é para nós, entre outros, assim, grandes educadores. E Hector nos falava, então, em chegando nessa escola, na classe que ele ia dar aula, ele vê aquela bagunça tremenda dentro da sala de aula. E ele se põe a rir. Ele para e ri. Porque ele vê aquela molecada toda numa bagunça tão grande, e ao rir e gargalhar de forma alta, os meninos pararam. E as meninas. Sabe, eu pensava, o professor é mais louco do que a gente todo junto, né? E ele começa, então, a trabalhar com essas crianças, a observá-las. E ao cabo de uns meses, de uns 6 meses, os pais de um menino que era considerado terror da escola, ele não parava em escola nenhuma, os pais vieram perguntar ao diretor o que havia acontecido com a criança. E realmente era uma criança, além do déficit de aprendizagem, era violento, não tinha amigos, não era afetuoso. Quando os pais chegaram à escola, o diretor disse a ele, vá falar com o professor Hector, porque ele é o docente que orienta a classe que seu filho está cursando. E lá chegando, Hector fala, eles perguntam, os pais perguntam, o que você fez com meu filho porque ele está tão mais dócil, está tão mais afetuoso? Ele disse, nenhuma pessoa há que não tenha algo de bom a ser explorado. Isso é muito profundo. Porque às vezes nós fechamos as pessoas, ou nós nos fechamos nos nossos defeitos. E quando nós vamos percebendo que há potenciais dentro de nós, luminosos, potenciais maravilhosos a serem explorados, essa é uma função da família. Não olhar só para o negativo daquele que está nesse núcleo, mas perceber que ele também tem qualidades. Podem ser qualidades embrionárias, qualidades em semente, mas ele tem. Como eu também tenho. Como o pior assassino tem. Como um grande sanguinário também tem. Só não peregrinou o suficiente às existências para desabrochar essa qualidade. E nenhuma criatura vai ficar perdida, porque Jesus falou isso. Se de um grupo de 100 ovelhas, uma se perder, o que o pastor faz? Mantém aquele grupo de 99 juntinhas e vai com o seu cajado recuperar. E para ele é tão jubiloso quando ele pega aquela ovelha no colo. É tão maravilhoso quando a gente vê alguém se reerguendo, saindo de um vício, saindo de um comportamento vicioso, porque isso tem um valor enorme.
Porque aquelas ovelhas, 99, elas já estão encaminhadas. Qual é o maior mérito? É amar quem nos ama ou amar quem não nos ama? Jesus disse que é hipócrita isso, a gente amar só quem nos ama. Mas amar quem é mais difícil. Aceitar, mesmo que a gente se depare, muitas vezes com a repulsa, com a raiva em relação a esse outro, respire um pouco, faça uma oração, se acalme, porque o caminho é junto. E nós vamos zerar esse débito através do tempo. Porque essas amarras, elas só se dissolvem com uma coisa, com amor. É só com amor que essas amarras vão sendo rompidas. Porque o amor, ele é libertário. E quanto mais a gente ama e se ama, mais as pessoas ficam com a gente. Não é assim? Quanto mais a gente quer ter posse, mais tudo escorrega, tudo se vai. Porque aquele que se ama é seguro. Aquele que se ama é tranquilo. Aquele que se ama aprende a amar o outro do jeito que ele é. Acolhe a escolha do outro, mesmo que a escolha do outro seja diferente. Porque vejamos só, se alguém dentro da nossa família, se um na família, é uma pessoa que vai se evangelizando, isso tem um efeito nessa família. Se uma família se evangeliza, isso tem um efeito na sociedade. Se uma sociedade se evangeliza, isso tem um impacto no mundo. Por isso que Confúcio diz, quando eu mudo, o mundo muda. O processo não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Então a família é um lugar onde a gente se educa. E é um lugar onde a gente mais evolui. Porque conviver no centro é muito fácil. Estar aqui falando é muito fácil. Mas, muitas vezes dentro da família, você faz a sua parte, você perdoa, você pede desculpas, você tenta a reconciliação e o outro não quer. Isso acontece também, né? Você já fez a sua parte. Siga tranquilo e deixe uma porta aberta para uma possível reconciliação no futuro. Então, muitas vezes, nós vamos repetindo alguns padrões dentro da família, sem questionar de onde isso vem. Às vezes a gente repete uma fala da mãe ou uma fala do pai, que já era do avô, que já era da avó, e nós não percebemos quem nós somos. Qual é a maneira nova de agir? Qual é o valor que eu não estou aplicando ainda nessa família, nessa situação? Finalizo contando uma história de Freud, onde ele fala muito sobre a repetição. Ele vai a um jantar, e nesse jantar é servido um peixe numa travessa, sem a cabeça e sem uma cauda. E ele, como é um questionador, ele pergunta por que o peixe era servido dessa maneira. E a mulher responde, é uma receita de família, a mãe fazia assim. E ele teve a possibilidade de falar com a mãe, e a mãe diz a mesma coisa, é uma receita de família, que era servida assim. E ele dizia, a sua mãe, ou seja, a avó da mulher com qual ele foi na casa, ainda vive? Vive. Tem como eu falar com ela num outro momento? Tem. Então, num outro momento, ele fala com essa senhora, já bastante idosa, e pergunta a ela sobre a receita familiar. E ela diz o seguinte, a forma era tão pequena que nunca cabia o peixe inteiro. Tinha que cortar a cabeça e a cauda. Então, a situação já era outra, a forma já era grande, já tinha espaço. Isso é para a gente lembrar que às vezes nós vamos repetindo coisas e não questionamos. O Evangelho é uma receita libertadora para todos nós, que nos faz compreender nós próprios, nos faz compreender o outro que caminha conosco e nos faz compreender por que estamos juntos e para onde nós estamos indo. E eu particularmente digo às minhas filhas, se vocês querem uma mãe melhor, primeiro sejam uma filha melhor. E eu falo para mim, se eu quero filhos melhores, eu tenho que ser uma mãe melhor. Se eu quero um amigo melhor, eu tenho que ser um amigo melhor. Se eu quero um esposo melhor, eu tenho que ser a esposa melhor. Porque sou eu que tenho que causar essas transformações profundas dentro de mim, para que no futuro nós não tenhamos mais cercas e nem muros nas nossas casas. Que a humanidade inteira possa se ver como uma família, unida pelos laços divinos, tendo como Pai maior Deus e como nosso irmão mais velho Jesus, que diz sempre a nós, vinde a mim, vinde a mim. Muito obrigada.